continuar a leitura do livro de Romanos, meditando no capítulo 5 e no capítulo 6, né? Hoje vou trazer o capítulo 5 e o capítulo 6, lendo os versículos e explicando à medida do possível que Deus vinha dar inspiração. Então vou fazer uma oração aqui rapidinho. Deus Pai Eterno, muito obrigado por esse vídeo e pelos meus inscritos no canal. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha me dar sabedoria e de espírito para poder explicar os textos de forma coerente com a vontade do Teu Espírito. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Então, nós vamos lá. Então, no título do texto aqui, que algumas Bíblias têm, fala assim, sobre a impureza da igreja de Coríntio e as repreensões e exortações. Então, começa lendo assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal ao qual nem ainda entre os gentios, como há de haver quem abuse da mulher de seu pai. Então, versículo 2: estais inchados, nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo 3: eu, na verdade, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos de vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Né? Então, Paulo fala a respeito da pessoa do jovem na igreja de Coríntios que abusava da mulher de seu pai. Então, quem cometeu tal ato, ele determinou essa sentença para afastar, para que Satanás destrua o corpo dele, para que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí no versículo 7: limpai-vos, pois, o fermento do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, vossa Páscoa, já foi sacrificado por vós. Então, isso aqui, irmãos, do fermento velho, quando nós vemos falar do fermento velho, era da atitude dos fariseus. Os fariseus tinham uma atitude fora totalmente da vontade que Deus esperava para eles. Então, continuando aqui no versículo, limpai, já falei, versículo 8: e pelo que façamos festa, não como o fermento velho, mas nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque estão entre vós. É necessário sair do mundo. Então, irmãos, vamos falar aqui. Então, Paulo falou para não estar entre os que se prostituem. Pessoas que se prostituem é pessoa que faz sexo fora do casamento, ou sexo que não faz parte do modo natural do ser humano de praticar. É prostituição e imoralidade sexual. Pessoas imorais sexualmente que fazem sexo que até Deus duvida, falando aqui da expressão aqui. Aí quando chega aqui, fala roupa dos avarentos. Avarento é gente que tem amor ao dinheiro. E com os roubadores. Os roubadores são pessoas, né, que roubam, né? E com os idólatras. Idólatra é pessoa que se curva diante de imagens, se curva diante de coisas que não são Deus. Então, no versículo 11: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele, dizendo: se irmão for devasso ou avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem comais, nem ainda comais. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que não é nem para ter comunhão com pessoas que praticam as obras da carne. Porque é isso, irmãos, que desse texto aqui, Paulo só está falando, isso aqui está atacando as obras da carne, que todo cristão deve fugir de praticar as obras da carne, que é o roubo, idolatria, mentira, avareza e por aí vai. Os maldizentes, beberrão, roubador, com tal, nem com mais. Ou seja, Deus, o apóstolo Paulo, faz uma orientação vinda de Deus
para que a gente não se misture com os pecadores. Mas Jesus se misturava com os pecadores, amém. Jesus se misturava, mas Jesus se misturava com as pessoas que eram excluídas da sua época em seu tempo. Então, no versículo 13, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ou seja, um iníquo que tinha relação sexual, abusava da mãe, da esposa do pai dele, e por aí vai. Então, essas pessoas devem ser desligadas, né, no seio da igreja. Então, vamos lá. Paulo censura o litígio entre irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós, versículo 6, está no capítulo 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Versículo 4. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeia aos que são menos da estima da igreja. Versículo 5. Para que vos envergonhar, digo, não pois entre os sábios, mas entre um mesmo que possa julgar entre seus irmãos. Mas um irmão vai a juízo contra o irmão, e isso é perante infiéis, ou seja, perante os homens que são falhos, né? Então, teria que trazer para dentro da igreja mesmo e eles julgar a causa, né? Os irmãos têm a capacidade para fazer isso, sem precisar levar na justiça, no caso aqui que fizemos. Então, um irmão que vai a juízo contra outro irmão, isso é perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre teres demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes do dano? Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis justiça e fizeis dano, isso aos irmãos. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ou seja, quem é injusto vai para o inferno, não vai herdar o reino de Deus. Então, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que se alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis dito santificados, não haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus? Então, aqui encerra essa parte aqui, né, sobre a postura de litígio, né, sobre o erro, os pecados que são cometidos na igreja. Agora vai começar a partir do versículo 12, começa assim: os mesmos corpos são membros de Cristo. Então, vai começar a leitura aqui, eu vou fazer a leitura. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, irmãos, tudo que nós podemos fazer é lícito para a gente. Igual eu vou falar uma coisa da bebida. A Bíblia não tem uma prova prática que a gente pode beber, né? Uma coisa explícita, fala, não, você não pode beber. Só fala a respeito de não embriagar, com vinho, mas se encher do espírito. Então, irmãos, isso aqui são coisas que nós podemos fazer. Igual, eu tinha um problema que antigamente eu procrastinava muito, e eu fiquei muito preso na procrastinação e jogando em computador. E eu gosto de jogar de jogo de computador. Então, aí Deus me deu uma hora para eu parar com isso. Eu parei e estou focando mais nas coisas que são necessárias. Então, no versículo 13, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, nós não podemos nos envolver com imoralidade sexual, prostituição, orgias e todo tipo de coisa. Todo cristão que faz isso é um cristão falso, não é um cristão verdadeiro que será salvo. Todo cristão que se envolve com prostituição, tendo relações com
fora do seu cônjuge, ter relações com pessoas solteiras, por aí vai, isso tudo é imoralidade sexual e é condenável ao inferno. Então vamos prosseguir para o capítulo 14, versículo 14, que fala assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Isso aqui está falando, irmãos, do dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, os vivos não precederão os mortos. O texto fala assim, ou seja, os vivos não precederão os mortos no seguinte, que os mortos ressuscitaram primeiro e terão seus corpos transformados, e a gente, depois do arrebatamento, vai ser levado ao céu e vamos ter os nossos corpos transformados, em corpo incorruptível. Versículo 15: não sabeis que vós e vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Versículo 16: ou não sabeis que o que se junta com a meretriz se faça um corpo com ela? Porque serão, disse os dois, uma só carne. Como Deus falou que o homem deixará os seus pais e sua mãe e unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, quando se você junta seu corpo com uma prostituta, é como se você tivesse casado com a prostituta, entendeu? Porque é uma aliança de sangue, né, irmãos? Então, o que conclui o casamento é a aliança de sangue, é a relação sexual. Então, nós temos que vigiar, né? Porque tem muita gente que é casada e sai procurando prostituta, né? Embora eu não saiba quem faz isso, mas tem muita gente que faz essas coisas que sai fora da vontade de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, o que não sois vós, nós não somos de nós mesmos, ou seja, o seu corpo não pertence a você. Quando você casa, o seu corpo pertence ao seu cônjuge, e quando você entrega a sua vida a Cristo, o seu corpo pertence a Cristo. Você não pode sair fazendo com o seu corpo o que você quer. Então, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, quando nós nos entregamos a Jesus, o nosso corpo não pertence mais a nós. Nós temos que abandonar toda a obra de imoralidade sexual, toda a obra que a Bíblia declara que quem pratica não vai entrar no reino dos céus. Ou seja, nós devemos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do Senhor em nossas vidas. Então, vamos concluindo o vídeo aqui. Eu acabei de terminar o capítulo 6, explicando, trazendo a explicação. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Espero que tenha trago esclarecimento à sua vida. E que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.